Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis 1. Gênesis 1, verso 27 e 28. Vamos fazer uma viagem pelas Escrituras Sagradas hoje, do Gênesis ao Apocalipse, tá bom? Você está preparado aí? Vamos começar aqui, vamos terminar até o Apocalipse 22. Como você está animado aí, né? Você está ligado? Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém. Deus criou o homem e a mulher e Deus os abençoou. Senhor nosso Deus, abre os olhos do nosso entendimento para recebermos a Tua palavra com o coração aberto, atento, interessado, e que a Tua palavra frutifique em nossas vidas. Fortaleça a fé, a esperança, o amor e dá a cada um de nós a disposição de nos apropriarmos da bênção do Senhor para nós. Em nome de Jesus, amém, amém. No começo do mês eu falei aqui sobre a bênção de Jacó, a bênção de Israel, sobre a importância de abençoar. Hoje eu gostaria de fazer um panorama na Bíblia sobre a bênção e a maldição, sobre a importância de abençoar as pessoas e de se apropriar da bênção. A palavra, quando a gente diz a palavra bendito, é dizer bem. Maldito é dizer o mal. O latim vem lá de benedictus, né? Dizer o bem. Aí vira bendito, aí vira o bento, aí vira benzer, né? Vai benzer, benza a Deus, né? Benzer vem de benedito, de bem dizer, de falar bem. E o que significa abençoar? Abençoar significa injetar, incrementar o bem de Deus na vida das pessoas. Então, o primeiro ato, quando Deus criou o ser humano, é que Deus os abençoou. Deus deu a eles esse potencial para viver o bem, promover o bem, experimentar o bem de Deus aqui na terra. Então, desde a criação, Deus abençoou o ser humano. Se você está vivo hoje aqui, se você está respirando, você já foi abençoado por Deus. E porque você está vivendo o dia de hoje é porque Deus soprou a bênção e a renovação dele em você. É o que nos sustenta, é o que nos mantém vivos. É a bênção do Senhor, é o incremento da bênção de Deus, do bem de Deus dentro de nós. E o Gênesis diz que o Deus que criou é o Deus que abençoou. E aí a Bíblia inteira vai falar sobre isso, abençoar e amaldiçoar. O que significa isso? Então, eu quero fazer uma viagem com vocês hoje aqui. Eu gosto, você gosta, quando o pastor pega um texto, explica o texto e prega o texto, né? Aí você fica, é ótimo. Mas quando o pastor fala assim, vamos ler o texto, vamos olhar para o texto, aí pastor, tem que ler todo esse texto. Pois é, hoje você vai fazer isso comigo, entendeu? Você vai olhar para o texto, porque, irmãos, o que nos fortalece, o que nos sustenta, o que alimenta a nossa fé, a nossa esperança, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, se você não tem costume de ler a Bíblia, de meditar na Bíblia, você não é fortalecido espiritualmente. Então, hoje eu vou ler alguns textos com vocês, eu vou citar, vou ler textualmente para mostrar os momentos da Bíblia onde esse assunto é explicado, é esclarecido, e no final dessa mensagem eu quero orar abençoando a sua vida, com você tendo consciência do que significa isso. Qual é o significado de abençoar? O que que isso proporciona para nós? Então, eu comecei aqui em Gênesis 1, e eu vou até o Apocalipse 22, tá bom? Então, primeiro, são 8 momentos
São 8 momentos. Primeiro momento, Deus nos abençoou na criação. Você foi abençoado pelo fato de você existir, de ser criatura de Deus. Deus soprou vida e sustenta você. É a bênção de Deus que mantém você. Ele quer injetar esse incremento de mais vida no seu coração. Agora, o pecado entrou no mundo e a boa criação de Deus foi afetada. Então, aquele lugar que era só bênção, só alegria, entrou a maldição. E aí eu vou ler para vocês a segunda parte, Gênesis 3, versículo 8 em diante, diz assim: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele diz: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida. Terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Então veja, Deus é a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Quando o ser humano desobedece, quando o ser humano diz assim: eu não quero viver na dependência, eu não quero viver na comunhão, eu quero ser autossuficiente, a fonte da vida é desconectada, e aí entra as marcas da morte no corpo, no envelhecimento, as marcas da maldição entra na terra, porque a conexão com a fonte da vida foi quebrada. Então os efeitos da desobediência, que se chama maldição, entrou, e aí a terra foi amaldiçoada, as plantas foram amaldiçoadas, a relação homem e mulher foi amaldiçoada, tudo foi afetado por causa dessa separação. Entrou o mal, e o mal é fruto da autossuficiência humana. Quando alguém pergunta assim: quem criou o diabo? Foi o anjo Lúcifer, foi o orgulho. Ele foi criado anjo do Senhor, mas o orgulho, a autossuficiência, a soberba, o narcisismo fez com que entrasse o mal no mundo. E aqui também, quando a tentação chegou no ser humano, o ser humano falou assim: não, eu quero viver por conta própria. E eu quero viver por conta própria. E como o ventilador, quando você tira da tomada, ele ainda fica assim, por causa dos resquícios da bondade, da bênção de Deus, ainda o ser humano continua vivo fisicamente, mas as marcas da morte, da maldição entraram. Aí vem doença, aí vem separação, aí vem briga, aí vem transferência de culpa, aí vem medo, aí vem esconder-se um do outro, vem vergonha. Entrou tudo aí, nesse momento entrou, e aí entrou a maldição. Agora, presta atenção numa coisa: a bênção da criação é maior do que a maldição do pecado. Amém? A bênção de Gênesis 1 é mais forte e poderosa que o pecado de Gênesis 3. É por isso que Deus vai restaurar todas as coisas, porque se Deus destruir isso aqui, significa que o pecado é maior do que a bênção, e não é. É por isso que Pedro lá diz que Deus vai restaurar todas as coisas. Então, o pecado entrou, a maldição entrou, e aí a decadência entra. O homem é expulso do paraíso, eles têm filhos, os filhos têm rivalidade, ciúme, inveja, ódio, um mata o outro, e aí começa a violência, a decadência. Gênesis 4, 5, 6 vai mostrando a decadência humana, o homem é afastado de Deus, vai aumentando a impiedade, a maldade, a violência. Deus tenta purificar através do dilúvio, mas isso continua, porque o homem se afastou de Deus, a morte, a maldição está imperando, mas
O sopro de Deus está na sua criação. E aí vem o terceiro momento, quando Deus intervém na história e traz a promessa da bênção para todas as famílias da terra, o projeto redentor, o projeto salvador de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, quando Deus chama Abraão. Parte 3, a promessa de bênção para todas as famílias. Deus fala assim: eu vou abençoar as famílias, eu preciso quebrar o poder dessa maldição, dessa separação, dessa maldade do ser humano. Aí Deus fala: eu vou começar com Abraão. E Deus o chama e fala com ele, e começa ali em Gênesis 12, a aliança de Deus com Abraão e com o seu povo. Diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão: deixa a sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas. Eles falam assim: como é que através desse homem todas as famílias da terra serão abençoadas? Porque dentro dele está a semente, na sua descendência, que vai gerar o povo ali, Isaac, Jacó, Israel. Por meio dele vai chegar o Messias, o Salvador. Então a promessa da bênção, a promessa da restauração começa aí. E a intenção de Deus é não deixar nenhuma família fora da bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas através do seu descendente. Todas elas serão alcançadas. Essa é a promessa. Quarto momento importante desse assunto é quando Deus dá a lei, a sua lei, os seus mandamentos, a lei moral. Êxodo capítulo 20, verso 4 a 6, a bênção e a maldição proveniente da lei. Êxodo 20, verso 4 a 6 diz assim: segundo mandamento: não faça para si espécie alguma de ídolo, ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu sou o Senhor seu Deus. Eu sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Essa tradução, Nova Versão Transformadora, ela já traduz e já explica para você. A tradução Revista Atualizada fala da maldição. O que é maldição? O que é maldição? Maldição é consequência do pecado. Maldição é Deus entregando o ser humano ao mal do seu coração. Maldição é Deus não intervindo para parar a consequência do pecado. Então Deus diz aqui: olha, eu sou piedoso, eu sou generoso, eu vou deixar aqueles que me desobedecem, eles vão ver a consequência dos seus pecados, até a terceira geração, mas eu sou tão generoso, que a bênção vai até 1000 gerações, e aí maldição é isso. O que é maldição? Maldição é você viver no pecado, e Deus deixar você viver no pecado, e aí as consequências do pecado vão te alcançar, Em Romanos 1, Paulo diz que a ira do Deus se manifesta contra a geração impiedosa, entregando os homens a si mesmos. A ira de Deus é assim. A gente fala assim: Deus vai pesar a mão. Deus nem precisa pesar a mão, Ele só basta tirar a bênção. E vai ser assim que você quer viver, viva do seu jeito. Então maldição é assim, é quando pessoas se rebelam contra Deus, se opõem ao plano de Deus, e Deus diz: é isso que você quer? Famosa frase do C.S. Lewis, o céu começa quando você diz para Deus: seja feita a tua vontade. E o inferno começa quando Deus diz para o ser humano: seja feita a tua vontade. Então maldição hereditária não existe. Existem consequências de pecado, de gerações em gerações. Existem consequências emocionais, psicológicas e físicas. Mas um filho não paga pelo pecado do pai nem do avô. Existem consequências.
Isso aí vai aumentando, isso aí vai crescendo. Enquanto não chega a manifestação da bênção, isso vai crescendo de geração em geração, se não houver a intervenção de Deus. E aqui na nossa cultura tem essa cultura brasileira da sina, é a minha sina, é o meu karma, e muita gente carrega isso. Não, eu nasci para sofrer, para pagar, eu nasci com essa sentença de morte, esse diagnóstico, e aí você já acredita que é amaldiçoado. E aí, a partir do momento que você acredita na maldição, você vai fazer tudo para a maldição te alcançar. Então, maldição é a consequência, é Deus não intervindo para te livrar, mas isso vai chegar. E aí a lei fala disso, olha, a bênção está na obediência, e a maldição está na desobediência. Se quiser desobedecer, vai estar assim. Em Deuteronômio 11, 26 a 28, que Deuteronômio é a segunda lei, o Senhor, Moisés diz assim: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, pois, a bênção para que vivam, e não a maldição para que morram. A maldição gera morte, o salário do pecado é a morte. Escolha a bênção que você vai ser abençoado. Em Deuteronômio 28, o grande capítulo da bênção e da maldição, observe que a bênção de Deus está do versículo 1 até o 14, são 14 versículos de bênção. Se vocês obedecerem, vocês vão ser abençoados, 14 versículos. Agora, do 15 até o 68, 68 menos 14 dá quanto? 54. 54 versículos de maldições. De bênção só 14. De maldições são 54. Porque Deus está prevendo a desobediência do coração do povo. E Deus está falando, olha, a maldição vai alcançar você, o seu trabalho, o seu corpo, sua saúde, seus bens. A praga virá, a seca virá, a fome virá, por causa da desobediência. Se você quiser viver longe da fonte das bênçãos, a bênção não vai te alcançar. Você vai viver debaixo dessas consequências. E a lei de Deus está dizendo isso. É assim. Agora, se você obedecer, a bênção virá. Se desobedecer, a maldição virá. Mandamentos quebrados, famílias destruídas. O mandamento de Deus é uma proteção, é um limite que Deus dá. É um limite que Deus estabelece para a vida saudável, para a vida abençoada. Agora, o problema é que ninguém conseguiu cumprir toda a lei. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei. E aí a promessa de Abraão continua, mas a bênção vai chegar a todas as famílias da terra. E aí chega o descendente de Abraão, que é Jesus, o Messias, que é lá o descendente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente, Gênesis 3,15. E esse, o Messias, ele vai trazer a bênção. E aí eu convido você a olhar mais alguns textos bíblicos. Esse é o quinto momento. É quando o bem chegou, o reino chegou. Aqui, a bênção, a promessa chegou em Jesus. Lucas capítulo 11, verso 20 e 23. Jesus está expulsando demônios e os fariseus estão dizendo que ele está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus falou, isso não tem lógica, porque o diabo pode ser mau, mas burro ele não é. Reino dividido contra si mesmo vai ser destruído. Aí ele diz isso daqui, Lucas 11, 20 e 22. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Ó, o pecado entrou, a doença entrou, a maldição entrou, o aprisionamento espiritual entrou aqui no mundo. O diabo e o mal estão prevalecendo. Agora Jesus diz, o reino chegou em mim. E como o reino chegou através de mim, o poder das trevas agora, o poder do diabo está sendo retirado. Aí veja o que ele diz na sequência. O reino de Deus já chegou em vocês, pois quando o homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora os seus pertences. O que Jesus está dizendo? Olha, quando o pecado entrou, o ser humano se submeteu ao domínio de Satanás. Ele é esse homem forte que aprisiona, escraviza as pessoas, mas agora o reino de Deus chegou em mim, e o reino de Deus está onde a vontade de Deus é feita completamente.
E onde que a vontade de Deus é feita? Na vida de Jesus. E em Jesus o reino chegou. E ele diz: o reino chegou. Agora o poder do mal, de Satanás, está sendo expulso, porque chegou aquele que é mais forte do que ele, e o atacou, e o venceu, e tirou dele os seus bens, que são as almas humanas. Então chegou aquele que é mais forte, ou mais valente, e está tirando vocês do domínio do mal, porque o reino de Deus chegou em mim. Quando João Batista estava preso e entrou numa crise, e mandou perguntar para Jesus, falou assim: pergunte para ele se ele é aquele mesmo que haveria de vir. Aí Jesus falou assim: veja o que eu estou fazendo. Mateus 11, verso 4 e 5. E Jesus respondeu: voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. Isso é uma mensagem para João Batista. João Batista está lá, Isaías 61. A profecia sobre João é a profecia sobre esse texto. E Jesus está dizendo: João, lembra da profecia? O reino de Deus chegou em mim. E o poder do mal, das trevas, as consequências do pecado, a doença, a cegueira, a ignorância, a opressão, a miséria, a pobreza, as consequências do pecado estão sendo expulsas, porque o reino de Deus chegou em mim. E agora o poder do mal está sendo expulso. Você está ligado? Você está atento no que eu estou falando? Você está prestando atenção? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim: porque em Jesus Cristo todas as promessas de Deus têm o sim e o amém. Tudo que Deus prometeu em Jesus é o sim e o amém. Tudo aquilo de bênção, de libertação, de salvação, de reconciliação, em Cristo tem o sim de Deus. Então, quando Jesus vem, o bem começa a expulsar o mal da terra. E as consequências do pecado começam a ser expulsas. Quais são? Doença, pecado, morte. Quando Jesus cura o enfermo, expulsa um demônio, abre os olhos ao cego, aqui o reino de Deus chegou. O poder do mal, das trevas, da antivida e da morte estão sendo expulsos, porque o reino de Deus chegou. Sexto momento, Gálatas capítulo 3, versos 6 a 14, o cumprimento da promessa. Paulo diz assim: da mesma forma, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Logo, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Agora observe esse versículo. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. O que a cruz é? A cruz é um símbolo de maldição ou de bênção? A cruz é um símbolo de maldição ou de bênção? Maldição.
para Cristo e bênção para nós. Ele se fez maldito, o pior tipo de morte. Ele recebeu o castigo dos nossos pecados, todas as maldições. Lembra lá de Gênesis 3 que diz que a terra amaldiçoada vai produzir espinhos? Quando Jesus está na cruz, com o que ele foi coroado na sua cabeça? Uma coroa de espinhos. A maldição da terra, a maldição dos nossos pecados, a maldição da nossa condenação caiu sobre Jesus, e maldito todo aquele que for pendurado, e Jesus se fez maldito, para que hoje eu e você pudéssemos ser benditos, para que aquela bênção de Abraão chegasse a você e a mim, para que aquela bênção da salvação, da justificação, que Abraão provou, chegasse para você. Jesus se fez maldito, para que você fosse bendito. E agora em Jesus Cristo toda maldição é quebrada, toda sina é destruída, toda palavra que não provém da bênção de Deus pode ser quebrada no poder de Jesus Cristo. Se você nasceu, cresceu, se desenvolveu com palavras, com frases malditas, com situações, circunstâncias, com condicionamentos físicos, emocionais, qualquer que seja, em Cristo Jesus, a maldição é quebrada. Porque na cruz toda a maldição se encerra, para que aqueles que creem na cruz recebam todas as bênçãos de Jesus. Você entendeu? Não tem sina para quem é de Jesus. Não tem karma, não tem esses negócios para quem é de Jesus. Não, é porque meu avô, meu bisavô, meu tataravô, eu nasci assim, eu vou... Isso aí tudo acaba na cruz de Jesus. Não, porque eu tenho uma maldição na minha família, todo mundo... Isso tudo acaba na cruz de Jesus. Só se você quiser dizer que a sua sina é mais forte do que a obra de Jesus na cruz. Só se você achar que o seu pecado é maior do que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só se você achar que a palavra do seu tataravô, bisavô, é mais forte do que a palavra da cruz. O que não é. O que não é. Então há pessoas que nascem condicionadas. Elas nascem assim, não, eu vou ser assim mesmo, minha mãe foi assim, meu avô foi assim, meu bisavô foi assim, eu vou carregar isso comigo. Em Jesus Cristo toda maldição acaba, porque Ele se fez maldição, para que você pudesse ser bendito do Senhor. Você acredita nisso ou não? Nenhuma praga. Quando Balaque contratou Balaão para profetizar contra Israel, e Balaão foi lá, e Deus falou, você não pode, não vale encantamento contra o meu povo, não vale, isso aí não pega, porque esse povo é abençoado do Senhor. Você entende? Então a gente pensa assim, eu sou um pobre coitado, eu nasci para sofrer, eu sou um coitadinho, tudo dá errado na minha vida, eu sou azarado, eu sou igual prego, eu nasci para levar na cabeça, eu sou pobrezinho, eu sou a terceira pessoa depois de ninguém, tudo é errado, eu sou burro, minha mãe já dizia que eu era burro, eu não aprendo, eu nasci para levar, e você coloca esse negócio tudo aí, você está negando a obra de Jesus na cruz. Eu sou feio, eu sou miserável, você está negando. Mas porque minha mãe, meu pai cometeu esse pecado, eu estou pagando. O homem que era cego perguntaram a Jesus, por que ele nasceu cego? É culpa dos seus pais? É culpa de nenhum dos dois. Ele nasceu assim para manifestar as obras de Deus na vida dele. Nenhum dos dois. Então a gente carrega essas coisas dentro da gente, que vai nos prendendo, nos aprisionando e nos escravizando. Jesus se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Sétimo, todas as bênçãos espirituais são nossas. Eu li no começo do culto, Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler o 3, depois você lê de novo 4 a 14. E aí Paulo explica assim:
Começa a carta dele: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a introdução. Bendito seja o Deus e Pai, que nos tem abençoado. Não é que Ele vai abençoar, Ele já nos abençoou. Não é com uma, duas, três, quatro, com toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte de bênçãos espirituais já nos foi dada. Aí no versículo 4 até o 14, Paulo vai tentar explicar essas bênçãos. Então ele resume assim: olha, antes da fundação do mundo, Deus escolheu você para ser dele. Você foi eleito, foi predestinado para a glória de Deus, para a salvação dos seus pecados. O Pai planejou antes dos tempos eternos, antes da criação, Deus planejou e escolheu você, e disse sim para o seu povo. E aí Paulo diz, ele nos escolheu, aí ele diz, e agora o Filho, dentro da história, nos redimiu, nos perdoou, nos justificou pelo sangue da sua cruz. E agora vocês são perdoados, purificados, justificados pelo sacrifício de Cristo. E vocês creram nele e receberam essa bênção de tudo que Jesus fez na cruz por você. E agora, versículo 13 e 14, o Espírito Santo foi dado para selar você, marcar você, autenticar você, e para colocar dentro de você, que agora você é propriedade de Deus, e para que agora você pudesse experimentar agora o poder do mundo vindouro. Ele é a garantia e a entrada, o penhor e a herança, para que você começasse a viver agora nessa terra o poder do céu, para que você experimentasse a glória celeste agora. Você foi selado, autenticado e recebeu a entrada, a primeira parte daquilo que virá, para que hoje você prove parcialmente aquilo que um dia a gente vai provar completamente. O Espírito Santo, você foi escolhido pelo Pai, redimido pelo Filho e selado pelo Espírito Santo. Essas são todas as bênçãos espirituais que Paulo sintetiza, mas isso aí é muito profundo, é muito profundo. Agora, Paulo diz, toda sorte de bênção foi nos dada. Então, quem é você? Eu sou rejeitado, me largaram, me abandonaram, não importa, Deus disse sim para mim. Eu fui excluído, mas Deus que planejou a minha vida. Eu não sou fruto do acaso, eu não sou fruto de um erro, eu sou fruto do planejamento e do amor eterno. Foi o beneplácito do Senhor, o seu bom propósito, a sua boa vontade. Deus me escolheu, o Filho morreu por mim, pagou o meu pecado, e tudo que Ele conquistou na cruz, Ele me deu, pela fé, eu me aproprio, eu sou dele, Ele é meu, tudo que é de Cristo é meu, toda a justiça, toda a bênção, toda a santificação de Cristo na cruz me foi dada, e o Espírito Santo interioriza, internaliza e aplica essas verdades para dentro de mim. Eu sou muito abençoado. Eu sou escolhido, eu fui perdoado, redimido, justificado, e toda a riqueza e toda a glória de Cristo foi dada para mim e para você. E agora o Espírito Santo traz isso para a sua subjetividade, para você experimentar nos seus sentimentos e nas suas emoções, o gozo celestial, aqui e agora. Aí a pergunta é, e aí, como é que você está vivendo? Como mendigo, miserável, ou como filho e herdeiro? Você está comendo as migalhas ou está sentando na mesa do rei? Quando você olha para o espelho e fala assim, nossa, eu estou acabado, minha vida está acabada, daqui para frente é descer ladeira abaixo, é só morte, não é? Você fala assim, aqui não tem mais nada. Paulo diz ainda que o nosso exterior vai envelhecendo, o nosso interior se renova de dia em dia. Paulo está dizendo ainda que a parte de fora vá piorando, de dentro eu vou me rejuvenescendo, de glória em glória, de bênção em bênção, louvado seja Deus. É o Espírito Santo que renova o vigor, o ânimo, a alegria, o poder, porque isso nos foi dado. Nos foi dado em Cristo Jesus, todas as bênçãos são nossas.
E aí, para terminar, a esperança de que um dia isso será completo. O que hoje nós esperamos em parte, um dia nós vamos provar completamente. Última página, eu comecei na primeira, vou terminar na última. Apocalipse 22. Apocalipse 22, último capítulo da Bíblia. João viu assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Começa na bênção e termina na bênção. Do começo ao fim você precisa se apropriar da obra de Jesus. E o que é abençoar, pastor? Abençoar é injetar dentro de você essa confiança, essa certeza, esse bem de Deus. Você não nasceu para viver angustiado, abatido, desprezado. Deus não criou você para ser amaldiçoado, pisado. Deus não criou você para viver numa miséria emocional, numa carência absurda. Deus não criou você para viver com essa autoestima em frangalhos. Deus não criou essa terra para você viver como mendigo existencial. Deus criou você para viver a plenitude da sua bênção, para viver como filho e como herdeiro. O Espírito testifica com o nosso espírito. Deus criou você para se apropriar de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Teve um judeu polonês chamado Salomão Ginsburg. Ele foi um pioneiro do evangelismo da Igreja Batista no Brasil. Ele plantou muitas igrejas aqui, escreveu muitos hinos, foi o autor do hinário Cantor Cristão. E o Salomão Ginsburg, quando era menino, criado no judaísmo ortodoxo, ele estava lendo, ele perguntou para o pai dele sobre o Messias. E o pai dele deu um tapa na cara dele e falou: não fale isso. E aos 12 anos de idade, ele passando a ouvir um pregador pregando sobre Jesus, e ele se converteu. E ele chegou para a sua família e falou: agora eu sou de Jesus. Jesus é o Messias, Yeshua HaMashiach. Jesus é o Messias. E a família dele, criada naquele judaísmo restrito, século XIX, o reuniu, adolescência, pegou todas as maldições de Deuteronômio, da Torá, do Antigo Testamento, e falou: maldito você é. E deu todas as maldições para aquele menino. Só que toda vez que o pai e os parentes falavam maldito, o Espírito Santo falava dentro dele: bendito. Maldito tu serás ao entrar. E o Espírito falou: bendito tu serás ao entrar. E aquelas maldições, à medida que eles falavam, o Espírito Santo foi falando na alma dele: você é bendito do Senhor. Você é um príncipe do Senhor. Você é um bendito do Senhor. E quando expulsaram ele da sua casa, ele não saiu chorando, ele saiu exultando, porque ele estava sofrendo por causa do nome de Cristo. E o Salomão Ginsburg foi acolhido por outros cristãos, e ali naquela mesma noite ele já pregou o Evangelho, cheio da bênção do Senhor. E foi um missionário que pregou o Evangelho, levou centenas de vidas a Jesus, fez uma obra extraordinária, porque aquele que crê em Jesus é bendito do Senhor.
você vai ser abençoado em tudo, suas mãos, sua mente, seu corpo, sua saúde, você está abençoado em Jesus Cristo. A maldição acabou em Cristo Jesus, nós estamos na bênção do Senhor. Eu desafio você hoje, nessa noite, a se apropriar da bênção, a crer nessa bênção. Eu convido você a ficar em pé, e nós vamos cantar um cântico que fala da bênção. A bênção do Senhor, a bênção sacerdotal, a bênção que o Senhor dá. E eu quero orar por você. Se você tem algo específico na sua vida, sua família, do seu corpo, que você sente que está preso, que tem alguma coisa que prende, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que a bênção do Senhor quebre toda a maldição. Que às vezes a maldição está interiorizada nas nossas emoções, no nosso ciclo mental, hábitos mentais. Eu quero orar para que o Espírito Santo alargue a sua consciência e você se aproprie da bênção do Senhor. Que você é bendito de Deus, se não é maldito. Bendito é a obra das tuas mãos, bendita é a tua família, bendito é o seu lar, bendita é a sua casa, que nós somos benditos do Senhor. Vamos orar. Sim, Senhor, nós queremos colocar essas vidas aqui diante de Ti. Queremos orar por esses irmãos e irmãs. Queremos abençoá-los em nome de Jesus. Queremos declarar o poder de Jesus no corpo, na mente, na alma. Queremos ministrar, Senhor, a Tua bênção. A Tua bênção. A quebra de toda maldição emocional, existencial, mental. Toda palavra, toda ação, toda obra do mal que foi feita, ó Deus, nós queremos repreender e quebrar em nome de Jesus, e declarar que os teus filhos são benditos, que os teus filhos são abençoados, que os teus filhos são ungidos, que os teus filhos são prósperos. Queremos declarar a saúde de Jesus, queremos declarar a saúde de Jesus, o poder de Jesus, o poder de Jesus, a manifestação da sua graça. Queremos, Senhor, declarar que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus sobre todo o mal que projetaram, que disseram. Nós declaramos, Senhor, o nome de Jesus, a vitória, a bênção, a paz, a prosperidade sobre os teus filhos e os seus filhos, e os filhos dos teus filhos, e o seu lar, e a sua casa. Declaramos que somos benditos do Senhor, somos abençoados do Senhor, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que a vitória é nossa por meio do Senhor Jesus Cristo, que maior é o que está em nós, que o poder das trevas foi vencido, foi desbaratado, foi quebrado, que o Senhor reina em nossa vida, que o nosso corpo é de Cristo, que a nossa mente é de Cristo, que os nossos pensamentos são de Cristo, que os nossos sentimentos são de Cristo, e dos pés à cabeça nós declaramos a tua bênção, Senhor, e o inimigo não tem lugar em nós, e o inimigo não tem lugar na nossa vida, porque nós somos dele. Nós abençoamos, nós declaramos, nós bendizemos os teus filhos, em nome e na autoridade de Jesus. Seja abençoado o trabalho, os negócios, a família, seja abençoado o trabalho das suas mãos. Senhor, desembaraça, quebra todo trauma, toda ação do inimigo, todo sentimento, todo pensamento negativista, incrédulo, depressivo, de angústia, de abatimento, Senhor, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que põe os teus filhos para baixo, porque Jesus já venceu, porque somos filhos e herdeiros de Deus, porque toda sorte de bênção espiritual é nossa, nos foi dada pelo poder da cruz de Jesus. Pelo poder de Jesus nós declaramos aqui, Senhor, a tua saúde,
a tua saúde, a tua bênção, a tua vitória. Nós rejeitamos, Senhor, todo o mal e dizemos: o reino de Deus já chegou aqui. O reino de Deus chegou nesse lugar. E agora o poder das trevas batam em retirada. Batam em retirada na nossa mente, no nosso corpo, na nossa alma, nos nossos sentimentos, porque nós somos de Jesus. E Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos do Senhor. Que esses irmãos sejam cercados da bênção, que a bênção esteja à sua frente, ao seu lado, acima, dentro, abaixo. Que os teus filhos vivam nessa bênção, que cada família dessa igreja seja abençoado. Aleluia. Que o Senhor traga cura e libertação, que o Senhor traga restauração, reconciliação, que o Senhor manifeste o poder do reino de Deus nesse lugar, porque o reino de Deus já chegou aqui. Aleluia, aleluia. Eu declaro o teu nome, a tua bênção, Senhor. Sejam abençoados, meus irmãos, sejam benditos nessa terra. Reinem com Jesus sobre o mal. Pise sobre o mal no seu dia a dia. Pise sobre as trevas, porque a luz de Cristo habita em você. A paz de Cristo, a alegria, o gozo, a presença do Espírito Santo, o selo do Espírito lhe foi dado. E toda angústia, todo medo batam em retirada. E nós nos apropriamos pela fé daquilo que é nosso. Aleluia. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã. Seja abençoado os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Sejam prósperos. Bendito é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como brotos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado a família do Senhor. Que a bênção do Senhor enche o seu coração, enche a sua casa, enche o seu casamento, enche a sua vida. Aleluia. Que você viva na plenitude da bênção, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, como Ele tem feito. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.